Olá, muito bom dia. Aliás, muito bom dia a todos vocês que acompanham essa minha aula sobre conceitos fundamentais de direito civil. Então, eu quero dar um bom dia especial a todos vocês que estão entrando agora, porque essa é a 16ª aula dos meus conceitos fundamentais do direito civil, perdão, dos nossos conceitos fundamentais de direito civil, e é o último encontro dessa primeira temporada. Tomara que venham outras, mas esse é o último dos 16 encontros dessa temporada que nós traspassamos o direito civil. E essa aula de hoje tem como tema o risco da atividade. Para quem está me acompanhando hoje pela primeira vez, para quem me dá esse prazer, essa honra, essa alegria, eu gosto de dizer sempre que são 50 minutos, em torno de 50 minutos, onde eu aprofundo bem a matéria, eu jogo densidade e eu tento manter na medida do possível a didática, para ficar uma exposição bem clara. Esse é o nosso propósito. Então, meu muito bom dia a todos vocês que estão entrando agora. E peço licença para tirar os comentários para a transmissão ficar muito legal. Bacana, pessoal? Então vou tirar aqui. Opa, pronto. Desativar os comentários. Vamos nessa, gente? Então vamos lá. Nosso tema de hoje é, dentro da responsabilidade civil, a terceira aula do bloco da responsabilidade civil é o risco da atividade. Eu quero fazer uma introdução. Essa introdução é muito importante para mim. Pelo seguinte, muitas pessoas pensam que responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva são duas categorias estanques, uma dualidade. Não, não é. A responsabilidade civil e a responsabilidade objetiva, o que existe entre elas é um contínuo. É uma série de situações jurídicas que começam com a responsabilidade subjetiva clássica e chegam numa responsabilidade objetiva que vai variar muito. E eu vou mostrar isso no transcurso da nossa conversa de hoje. É claro que a base de tudo, não está muito longe no tempo, é o Código Civil francês de 1804. Por que isso? Porque o Código Napoleônico, ele criou uma ideia que é verdadeira até hoje. Ou seja, que o reverso da liberdade é a responsabilidade. Na medida em que um ordenamento jurídico dê liberdade para que o cidadão possa realizar contratos, se tornar proprietário, qual é a consequência para o mau uso dessa liberdade? É justamente a responsabilidade. Só que uma coisa é muito clara. Quanto mais ampla a responsabilidade em um certo sistema jurídico, maior será a restrição à sua esfera de liberdade. Então, justamente para evitar essa grande restrição à esfera de liberdade, o que os franceses eles fizeram? Eles elegeram a culpa como um grande filtro da responsabilidade civil. Um grande filtro no sentido de que uma pessoa, por mais que ela causasse um dano e houvesse um nexo causal entre o seu comportamento e o dano, ela só responderia civilmente se ficasse provado que naquele caso concreto houvesse um elemento subjetivo que fundamentasse a imputação daquele delito. E é claro que vocês vão concordar comigo que exigir da vítima uma prova de que o ofensor foi negligente, responsável, faltou um dever de cautela, é uma prova diabólica. Então, naquele momento do Código Civil Napoleônico, nas primeiras legislações europeias e no Código Civil Brasileiro de 1916, qual que foi a regra? Não era a responsabilidade, a regra era a irresponsabilidade civil. Isso basicamente era uma questão de segurança jurídica para deixar que a atividade econômica pudesse correr solta. Só que com o tempo, amigas e amigos, é óbvio que houve uma pressão social para a mudança desse estado de coisas, para uma suavização da teoria subjetiva baseada na culpa. E essa suavização se deu por duas formas. Primeiro, através da criação de presunções de culpa. Qual que é a ideia de presunção de culpa? É uma inversão do ônus da prova. Nos casos de presunção, não é a vítima que prova que o agente é o culpado. Não. O agente que tem que, na defesa, provar que ele não agiu
com culpa. Então é uma técnica de facilitação do ônus da prova. E qual é a outra forma de suavização desse filtro da culpa que aconteceu lá atrás e acontece até hoje? Anotem, é a chamada objetivação da culpa. Objetivação da culpa significa que não precisava mais ser provado no processo o aspecto psicológico, intencional, anímico do ofensor, mas sem que objetivamente o seu comportamento não esteve em conformidade com um padrão de culpa, com um modelo objetivo de cuidado exercido para aquela atividade. Então, se um administrador de sociedade causasse prejuízo, não se olharia para o seu aspecto anímico, mas sim como um administrador de sociedade agiria em um caso semelhante. Ou seja, vocês estão vendo técnicas de suavização do filtro da culpa. Só que não parou por aí. Houve um segundo passo. E qual foi o segundo passo? E aí já começa a entrar na nossa aula. É a eliminação do filtro da culpa. A eliminação do filtro da culpa muitas vezes se torna necessária em sociedades complexas e plurais como as nossas, onde há uma proliferação de danos. Se há uma proliferação de danos, se os danos acontecem o tempo inteiro de forma anônima, ninguém mais quer procurar um culpado, e sim um responsável. Alguém que possa indenizar, independente da existência de culpa. Ou seja, eu posso dizer a vocês que hoje, em 2020, como é que um juiz, num caso concreto, ele diz se há responsabilidade civil ou não? Esse magistrado vai ter que percorrer 3 etapas. A primeira, ele vai ter que perguntar: houve um dano? Um dano patrimonial ou um dano extra-patrimonial, que foi objeto da minha última aula. Segunda pergunta do juiz: houve um nexo causal? Ou seja, a conduta do agente foi a causa adequada, foi a causa necessária para o dano sofrido pela vítima? Perfeito? Essa resposta foi positivamente obtida? Terceira e última pergunta, prestem atenção, qual que é a terceira e última pergunta? Há um nexo de imputação claro? O que é um nexo de imputação? Isso aqui é fundamental na minha aula. Nexo de imputação é a razão pela qual se atribui a alguém a obrigação de indenizar. Por que aquela pessoa, naquele caso, ela é obrigada a reparar um dano? E isso, para mim, é crucial, por quê? Porque na travessia da responsabilidade subjetiva para a responsabilidade objetiva, existem 50 tons de cinza. Existem diversos nexos de imputação, diversos critérios de atribuição de responsabilidade. Desde a culpa tradicional, que eu falei, que é baseada na negligência, na imprudência, passando para a culpa como quebra de um dever de cuidado, até chegar em variadas outras hipóteses. Querem ver bem rapidamente? A responsabilidade do empregador é objetiva, mas há um ato ilícito de um terceiro que é um empregado. A responsabilidade pelo fato da coisa inanimada ou pelo fato da coisa animal, relacionada à custódia que nós temos de animais e de bens jurídicos. A responsabilidade do CDC, que é qualificada pelo defeito do produto ou do serviço. A responsabilidade do próprio incapaz, que é justificada por razões de equidade. A responsabilidade objetiva da aula de hoje, do risco da atividade. E a responsabilidade pelo risco da atividade não é a reta final da responsabilidade objetiva. Existem hipóteses que eu vou falar hoje que são mais radicais de responsabilidade objetiva, como, por exemplo, a responsabilidade objetiva pelo risco de desenvolvimento e a responsabilidade objetiva pelo risco integral. Mas tudo isso a gente vai falar com calma. Mas o que eu quero nessa introdução, senhoras e senhores, que vocês coloquem em mente é que, em comum, o que todas essas variadas hipóteses de responsabilidade objetiva, com diversos nexos de imputação, o que elas têm em comum? É que sempre esses nexos de imputação, eles serão desvinculados de um ato ilícito do agente. É isso tudo que eles têm em comum nesse amplo arco chamado responsabilidade objetiva.
Ok? Então vamos para o segundo ponto. Como é que está o risco da atividade, que é o nosso tema da aula, no Código Civil de 2002? Ele vai muito bem, obrigado. Eu convido vocês que estão me assistindo a pegar os seus códigos civis e ficarem no artigo 927. Eu vou centrar a nossa conversa no 927. Eu farei uma radiografia desse importantíssimo artigo 927. Por quê? Porque o 927, ele acolheu no direito brasileiro a chamada teoria dualista. Teoria dualista no sentido de que não há uma prevalência entre responsabilidade subjetiva do 927 caput ou responsabilidade objetiva do parágrafo único do 927. Em verdade, conforme veremos a seguir, o 927 no caput, no parágrafo único, ele adota vários nexos de imputação. Ele trabalha com ato ilícito culposo no caput, ele trabalha com ato ilícito por abuso do direito no caput, e no parágrafo único ele adota também o nexo de imputação da lei e o nexo de imputação do risco da atividade. Tudo isso a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos começar lá com o caput do 927. O caput do 927, para quem está vendo ali, ele fala da responsabilidade civil pelo ato ilícito, entre parênteses, tanto do 186 como do 187 do Código Civil. O que o legislador quis dizer com isso? Para começar, quando ele apontou o artigo 186 do Código Civil, ele tratou da velha culpa. A culpa como substrato moral da responsabilidade civil. Aquela ideia de se censurar uma conduta ilegal. A ideia de se sancionar um comportamento daquele que, por desídia, por negligência, violou uma norma. Só que o 927 caput, isso é muito importante porque alguns doutrinadores se confundem, ele também traz uma responsabilidade civil, teoria subjetiva, por um segundo tipo de ilícito. Esse segundo tipo de ilícito já foi objeto de uma aula nossa. Ele está lá no artigo 187, é o ilícito por abuso do direito. Só que o ilícito por abuso de direito, ele não é um ilícito baseado na culpa. Ele é um ilícito qualificado por uma ilegitimidade. Eu vou explicar melhor. Quando uma pessoa estupra, mata, esse é um ilícito qualificado por uma ilegalidade. A pessoa agiu contra uma regra, é um ilícito clássico. Só que no abuso do direito, o ilícito é qualificado pela ilegitimidade, porque no abuso do direito, o comportamento da pessoa é lícito na origem. Ele é ilícito no resultado. A antijuridicidade, ela não é na estrutura. A antijuridicidade é na finalidade do comportamento, porque aquele comportamento ele é desproporcional, no sentido de que ele está de acordo com uma regra, mas ele viola um princípio. E por ele violar um princípio, uma boa-fé objetiva, a função social do contrato, a função social da propriedade, o legislador entendeu que isso é um ato ilícito. Em outras palavras, o abuso de direito ele é um comportamento formalmente de acordo com uma regra, porém ele materialmente viola os limites éticos do ordenamento jurídico. E é justamente por isso que ele é sancionado lá no 927 como uma espécie de ilícito. Eu não vou adiante, conforme eu disse, já tivemos uma aula inteira sobre o abuso de direito, vocês podem revisitar essa aula, mas o que me interessa agora é dizer que até agora, senhoras e senhores, eu só falei do 927 caput, ou seja, o 927 caput, ele não fere o tema da minha aula. A aula de hoje ela está todinha no parágrafo único do 927, que o Miguel Reale, ele enaltece tanto esse artigo, justamente porque ele abre inúmeras variáveis que eu mostrarei ao longo da nossa conversa. Então, primeira questão,
Como é que começa o texto do parágrafo único 927? No parágrafo único 927 ele vai falando assim: haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa. Parou por aí. Quando ele fala haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, ele já comete um equívoco, porque ele deveria dizer independentemente de um ilícito, porque a obrigação de reparar o dano cujo nexo de imputação é o ilícito está no caput, então deveria ser independentemente de um ilícito, mas isso não prejudica de forma nenhuma, isso é um erro lateral. O que importa é que o parágrafo único ele abre as suas alas, senhoras e senhores, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora a conversa é diferente, porque enquanto a teoria subjetiva da responsabilidade civil que está no caput, ela visa proteger a pessoa do ofensor, a sua propriedade, a segurança jurídica, a teoria objetiva que entra no parágrafo único, ela olha para a pessoa da vítima. O foco dela não é a liberdade do ofensor, é a solidariedade social perante a vítima. É uma ideia de repartição dos riscos sociais pelos quais a vítima não pode permanecer indene. Ou seja, em uma forma filosófica, se vocês preferirem, nós saímos de uma noção moral da responsabilidade civil para uma noção ética. Por quê? A noção moral ela é muito baseada na ideia de se censurar um ofensor porque ele agiu culposamente, reprovar uma conduta negligente. A ideia de ética do parágrafo único é outra. A ética é uma filosofia de resultados. A ética é uma visão consequencial. Na ética, o Código Civil não olha para a conduta do ofensor, e sim para o resultado danoso sofrido pela vítima que merece uma indenização. Mas se vocês quiserem sair da filosofia, eu também posso utilizar a análise econômica do direito, tão clara à escola de Chicago, aos norte-americanos, para dizer que, no fundo, segundo essa visão pragmática, o que o parágrafo único quer é procurar um deep pocket, ou seja, é imputar o dano àquele que possa pagar aquela indenização, aquele que possa restaurar na medida do possível a vítima à situação anterior ao dano. Amigas e amigos, vocês perceberam que o 927 parágrafo único ele não usa o termo responsabilidade objetiva, ele não usa. Ele usa reparar o dano independentemente de culpa. E eu acho isso ótimo, nota 10, por quê? Porque a expressão responsabilidade objetiva é um oxímoro, é uma contradição em termos. É como se vocês falassem morto-vivo. Não existe um morto-vivo, a não ser na série Walking Dead. Por quê? Porque quando você fala responsabilidade, a ideia de responsabilizar é de sancionar, é de punir, de censurar alguém. Isso é muito claro na responsabilidade subjetiva. Todavia, na responsabilidade objetiva, não se quer censurar, sancionar um ofensor, e sim reparar o dano. Por isso, agora em 2020, eu posso dizer a vocês de cadeira, as terminologias mais interessantes são imputação objetiva de danos, perfeito. Obrigação objetiva de indenizar, perfeito. Então vamos por aí. Pois bem, vocês estão prontos? Vamos explorar então o 927 parágrafo único. Então ele começa, né? Haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, já falei. Agora, nos casos especificados em lei. Imaginem se esse artigo parasse por aí, terminasse aí, nos casos especificados em lei. O que ele quis dizer? Ele quis dizer duas coisas. Primeiro, que a responsabilidade objetiva, em regra, ela se dá em situações expressamente previstas em normas do Código Civil ou em leis que estão por aí esparsas pelo ordenamento jurídico. CDC, responsabilidade do Estado na Constituição e por outras vão. Ou seja, o que se diz com lei é nexos de imputação de obrigação objetiva que estejam predispostos pelo legislador.
Isso é ótimo, ou seja, são situações que o legislador explicitamente disse: aqui, nesse caso, o nexo de imputação não é o ilícito. Aqui a pessoa vai indenizar independentemente do ilícito. Isso traz segurança jurídica porque o legislador ele já fez uma ponderação em abstrato. E essa ponderação em abstrato é ótima porque facilita à vítima o acesso à indenização, sem ter que discutir se o ofensor agiu com culpa, se o comportamento dele é jurídico ou antijurídico. Mas uma questão é importante. Se a norma terminasse aí, nos termos da lei, qual seria a regra? A responsabilidade subjetiva ou a responsabilidade objetiva? Seria a responsabilidade subjetiva, porque a responsabilidade objetiva ela entraria como exceção para as hipóteses previstas em lei. Só que para a nossa alegria, há a segunda parte do parágrafo único do 927. E a segunda parte do parágrafo único do 927 nos brinda com uma cláusula geral de risco da atividade. Vou repetir, uma cláusula geral do risco da atividade, porque ele diz, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, não é isso? Pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, em risco para os direitos de outrem. Por que isso é uma cláusula geral do risco? Bom, porque é uma frase que eu costumo dizer para os meus alunos: guardem, o direito é tartaruga, a ciência é lebre. À medida que o legislador ele demora anos para criar uma norma nova, uma lei que atenda às exigências da sociedade, com todo debate parlamentar, a tecnologia, ela evolui no piscar de olhos. É muito rápido. Então, o que acontece? Todo dia, a sociedade tecnológica traz riscos exponenciais. E nós não temos leis ou normas suficientes, é evidente, para nos proteger. Fica um déficit de tutela para a pessoa humana. Então, qual que é a vantagem de uma cláusula geral do risco? É que as cláusulas gerais, elas são normas abertas, imprecisas, vagas, que permitem uma abertura normativa do direito civil para os influxos de novos valores que brotam da sociedade. Então, a cláusula geral é uma norma permeável, que ela é constantemente atualizada pelo novo fluxo de valores e cultura. Isso faz com que a norma do 927 do parágrafo único ela não envelheça. Ela está constantemente ressignificada, sofrendo os impactos das novas atividades que surgem. Então é muito bom, porque essa cláusula geral do risco, ela está em consonância com as 3 diretrizes do Código Civil desenhadas por Miguel Reale. Primeiro, a socialidade, porque ela protege toda a coletividade diante de novos riscos e novos danos. Segundo, a eticidade, conforme eu já disse, porque ela tem uma visão consequencialista, ela protege o ser humano em razão de resultados danosos. E a diretriz da operabilidade. Por quê? À medida que o sujeito não precisa demonstrar culpa para o juiz, o filtro da culpa é abolido. À medida que a vítima não precisa demonstrar que houve um ilícito, uma conduta antijurídica, há uma facilitação de acesso à justiça. E a indenização se torna mais palpável, mais tangível. Isso é muito importante. Então, a partir de agora, vamos analisar com lupa tudo que está no 927 parágrafo único. Para começar, o 927 parágrafo único, ele fala em ou quando há atividade normalmente desenvolvida. O que ele quis dizer com a palavra atividade? Atividade quer dizer 3 coisas. Primeiro, atividade é um conjunto de atos perfeitamente organizados. É um processo contínuo com uma predisposição de meios. Vai dizer, não entra no 927 parágrafo único aquela situação em que um sujeito ele causa um dano a partir de um fato ou de um ato isolado. Não!
só quando aquele dano surgiu através de uma atividade organizada por uma sequência coordenada de atos. Ou seja, não se aplica o 927, parágrafo único, por um específico comportamento de um agente isolado. Então vamos supor que um sujeito, numa noite de ano novo, joga fogo de artifício. Pum! E o negócio causa dano a uma pessoa que está próxima a ele. A responsabilidade, ali em regra, ela não será objetiva, porque se torna de um ato isolado. Não é uma atividade praticada com uma certa organização e predisposição de meios. Esse é um primeiro ponto. Segunda questão, quando se fala em atividade, não basta que ela seja um conjunto de atos. Por quê? Porque o 927, parágrafo único, a meu ver, ele não pode gerar responsabilidade objetiva quando essa atividade ela é objeto de um uso comum. O que é um uso comum? Quando grande parte da população faz uso daquela atividade. Exemplo, atropelamento. Alguns colegas civilistas, eles entendem que se eu atropelo alguém, a minha responsabilidade é objetiva, porque dirigir carro é uma atividade que expõe uma coletividade de pessoas a um risco. Só que essa é uma atividade de uso comum da sociedade. Ou seja, um atropelamento, quando uma pessoa dirige, ela não introduz um risco na sociedade. Ela não está empreendendo, ela não está ousando, ela não está fazendo nada de diferente. Ela simplesmente está praticando uma atividade que a maior parte das pessoas, muitas vezes até por uma necessidade, pratica. Então aplica-se aí a ideia de uma reciprocidade. Se esses riscos significativos eles são praticamente impostos a qualquer cidadão, não há de se falar numa responsabilidade mais radical como a responsabilidade objetiva. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, até 20, 30 anos atrás, acidentes de aviação eram casos de responsabilidade objetiva. Mas à medida que foi se tornando uso comum, foi se tornando responsabilidade subjetiva fora determinadas situações especiais. E eu vou dizer para vocês, é mais ou menos a ideia da inteligência artificial que nós vamos ter que nos defrontar pela frente. Muita gente fala, inteligência artificial, tecnologias digitais emergentes, é responsabilidade objetiva. Mas à medida que elas vão se tornando banais, muitas delas hoje já incorporadas ao nosso dia a dia e nem sequer nós observamos, haverá de se discutir se em alguns casos a responsabilidade subjetiva não soará mais prudente. Bom, mas quando eu comecei a ler o 927, parágrafo único, eu falei atividade, mas atividade normalmente desenvolvida. O que quer dizer esse normalmente desenvolvida? Olha como cada palavra tem força aí. Normalmente desenvolvida quer dizer duas coisas. Primeiro, é uma atividade lícita, ela é normal. É uma atividade lícita, exercida regularmente e de interesse social. Ou seja, pessoal, eu não estou falando aqui de atividades do submundo, não. Não estou falando de tráfico de drogas, não estou falando da internet profunda, não estou falando de hackers, não. É uma atividade normal e em 90% dos casos que a sociedade precisa demais que aquela atividade possa acontecer. Certo? Ou seja, esse é o primeiro aspecto de normalmente. E segundo, quando se fala normalmente, é que ela foi exercida e está sendo exercida sem qualquer ato ilícito. Está sendo exercida sem culpa. Ou seja, aquela atividade normalmente desenvolvida é que basta que haja um nexo causal entre o risco inerente àquela atividade e o dano para despertar a obrigação de indenizar. Então isso que é normalmente desenvolvido. Mas agora eu vou para o principal. Vocês estão prontos? Não pisquem, por favor. O principal e ele continua, a atividade normalmente desenvolvida, está lá no parágrafo único do 927, quando ela implicar por sua natureza, não é isso, pessoal? Risco para os direitos de outrem. Então, vocês estão vendo, implicar por sua natureza risco para os direitos de outro. Então, quando falamos em risco da atividade,
nós temos que entender que aquele risco já é uma qualidade pré-existente daquela atividade. Aquela atividade, ela é uma atividade por sua natureza de danosidade elevada. Ela, por sua essência, por seus meios, ela é intrinsecamente danosa. Em outras palavras, é uma atividade que tem uma particular potencialidade lesiva. Ela tem uma particular potencialidade lesiva, seja porque ela produz uma quantidade numerosa de danos, ou porque ela produz danos que nem são quantitativamente numerosos, mas são qualitativamente graves. O que eu quis dizer com essas duas afirmações? Se ela produz danos quantitativamente numerosos, isso é uma questão de frequência, de estatística, é a lei da probabilidade comparativamente a outras atividades que causam menos danos. E quando eu falo que a outra possibilidade, que ela cause danos qualitativamente graves, eu estou me referindo, prestem atenção, à importância dos bens jurídicos que são atingidos. Ou seja, ela causa danos patrimoniais ou danos extrapatrimoniais relevantes, atinge bens jurídicos significativos, mesmo que esses danos não sejam tão corriqueiros. E às vezes, as duas coisas. Agora, por favor, nunca esqueçam isso. Jamais falem atividade de risco. Sempre falem risco da atividade. Por quê? Porque a atividade de risco dá a ideia de que houve uma falha no comportamento do agente. Ou seja, que ele exerceu mal aquela atividade, que ele foi desidioso, negligente. Não. Quando falamos de uma atividade de risco, é uma atividade de risco inerente, ou seja, aquela atividade, pela sua essência, independente dela ser conduzida por A, B ou C, ela é uma atividade de risco elevado. Ou seja, aquela atividade, ela tem um risco e esse risco ele não se elimina mesmo com a mais inescrupulosa diligência. Por mais que o agente, o empreendedor que esteja à frente daquela atividade tenha todos os cuidados do mundo, aquela atividade é uma atividade de danosidade elevada, é da sua natureza. Mesmo que o agente adote medidas para inibir o risco, e ele faz muito bem o fazendo, essa atividade continua sendo uma atividade indutora de riscos elevados. É claro que vocês podem me perguntar, mas Nelson, então se ela é de risco elevado, o agente pode cruzar as mãos e pronto, falar... eu já vou responder objetivamente pelo 927 parágrafo único, deixe estar? Não. É claro que eu advogo que se a pessoa exerce uma atividade de risco inerente e ela ainda age com culpa, é claro que você tem que refletir no quantitativo da condenação. Tem que haver uma responsabilidade adicional, porque ele geriu o risco de forma desidiosa. Isso é muito importante. E eu gostaria de dizer o seguinte, agora eu vou explicar a vocês que existe certa confusão terminológica que eu quero que vocês esclareçam nesse instante. Primeira questão. Nunca digam, o 927 parágrafo único, ele trata da chamada atividade perigosa. Não. Ele trata do risco da atividade. Por favor, não falem em atividade perigosa, porque atividade perigosa é uma ideia que tem no Código Civil italiano, no Código Civil português, em diretivas europeias. Eles usam muito a atividade anormalmente perigosa. Só que no Brasil, nós somos mais sábios. Nós utilizamos uma ideia mais ampla, que é do risco, e não do perigo. Por quê? Porque no 927 parágrafo único, não há necessidade de se provar, no caso concreto, a respeito da periculosidade do meio empregado. Não. Basta que haja potencialidade lesiva da atividade. Vou explicar a diferença, vou dar um exemplo bem didático. Cobrança de títulos por bancos, protesto indevido, negativação de cadastro. Tem perigo nessas atividades? Não.
mas há responsabilidade objetiva, porque são atividades de risco inerentes, são as atividades de risco inerente, porque mesmo que não haja perigo ali, ninguém vai explodir nem nada, elas causam danos quantitativamente numerosos e muitas vezes qualitativamente graves à honra de outras pessoas. Então o que eu quero dizer é que o risco ele é um piso mínimo. O perigo é um piso máximo, mas basta esse piso mínimo do risco para despertar o 927 do parágrafo único. Inteligência artificial, todo mundo fala, inteligência artificial é perigoso. É perigoso quando vocês pensam naqueles carros autônomos, mas na maior parte do dia a dia, as tecnologias digitais emergentes, elas primam não pelo perigo, mas pelos riscos, pela aptidão especial de eclosão de danos, tá certo? Um outro ponto que eu acho de suma importância. Quem responde pelo risco da atividade? Não é qualquer um. Vocês coloquem no seu caderno, é risco intrínseco à atividade? Mas além de ser um risco intrínseco à atividade, é um risco próprio à atividade. O que quer dizer um risco próprio à atividade? Só responde objetivamente ali pelo parágrafo único do 927 aquela pessoa cujo risco está dentro de sua esfera de controle. É aquela história, grandes poderes, grandes responsabilidades. Em outras palavras, só suporta o dano quem tem condições de mitigar o risco daquela atividade com eficiência. Então, aquele exemplo que vocês costumam ver na jurisprudência brasileira, responsabilidade objetiva do provedor de internet, pelo 927, parágrafo único. Quais são os limites? Ele indeniza por dano moral, por ofensas que são propagadas em sites, ou seja, ele indeniza. Bom, o que a gente pode saber hoje? Claro que ele pode indenizar sim quando ele é notificado, tem uma decisão judicial, ele tem que excluir o conteúdo ofensivo da base de dados, sim, ele tem que excluir. Agora, será que esse provedor da internet ele tem uma responsabilidade quanto a uma análise prévia de todo o material que é veiculado na base de dados? Ou seja, será que esse provedor ele será um gestor de uma liberdade de expressão? Será que a sua esfera de controle chega a esse ponto no Estado democrático de direito? Então nós temos sim que evoluir nisso até para dizer, depende. Hipóteses, por exemplo, de fake news, hipóteses de discurso de ódio, aí a responsabilidade pelo controle dele vai se tornando maior. Por isso que é importante essa ponderação da liberdade de expressão com essas situações extremas de condutas dolosas praticadas no espaço virtual. Então esse é um ponto. Tem que ser um risco, sim, mas um risco típico daquela atividade, um risco próprio daquela atividade. Outra coisa, e muitos de vocês têm essa mesma dúvida, qual é a teoria do risco da atividade que nós adotamos no direito civil brasileiro? É a teoria do risco criado ou a teoria do risco proveito? Porque lá em França, quando a discussão começou entre Salélio e Josserand, e o próprio Alvino Lima, numa obra clássica, introduziu no Brasil há muito tempo, entendia-se que a teoria era do risco proveito. O que é a teoria do risco proveito? Que um agente só responderia objetivamente se a sua atividade fosse uma atividade empresarial. Uma atividade voltada ao lucro, ao proveito econômico. Eu não vou negar que isso é regra, que em quase todos os casos da jurisprudência, quem responde pelo 927 parágrafo único é um empresário individual, um empresário coletivo, uma pessoa jurídica, normal. Só que a gente não pode fechar a cabeça, eu não concordo com a teoria do risco proveito. Por quê? Em primeiro lugar, aonde está escrito no 927 parágrafo único que há necessidade de demonstração do lucro? Essa interpretação restrita, ela viola a própria literalidade do dispositivo, cuja interpretação deve ser feita em favor da vítima e não do agente econômico. Segundo lugar, se a vítima tivesse que provar que o agente lucrou,
Ou seja, ela teria que fazer uma prova externa ao risco da atividade. Então, além do risco da atividade ficar provado naquele caso concreto, a vítima teria a difícil prova de demonstrar ali que havia um elemento econômico intencional naquele comportamento. Então, o que o Nelson pensa? Que o Caio Mário sempre esteve certo ao defender que a nossa teoria é a teoria do risco criada, a teoria do 927 agora é a teoria do risco criado. Por quê? Basta ficar provado que aquela atividade que causou o dano, ela induz a um risco elevado, a um risco particular. Então, uma entidade filantrófica que causou um dano pode responder pelo 927 parágrafo único? Pode. Se ela introduzir um risco, pode. Um dano produzido num jogo de futebol por uma torcida organizada. Responsabilidade objetiva, risco daquela atividade habitual. Responsabilidade objetiva por um atropelamento, mas não é um atropelamento normal, um atropelamento num racha de automóveis, numa turma que costuma disputar racha, sem risco da atividade, atividade que induz um risco desproporcional, exagerado. Então, o que eu quero dizer é que a teoria do risco criado ela é superior, até sob o ponto de vista ético, porque ela traz uma tutela superior à pessoa. Ela reduz a duração do litígio, ela elimina um filtro, ela amplia o acesso à justiça. Outra pergunta que todos vocês têm que me fazer: Nelson, como é que eu mensuro, como é que é a mensuração do risco da atividade? Esse é um ponto importante, porque o juiz jamais pode se utilizar de discricionariedade, de solipsismo, porque isso gera insegurança jurídica. Amanhã, se o juiz disser, olha, eu estou aplicando o 927 parágrafo único porque eu penso que há o risco da atividade aí, e ponto final, isso é muito ruim, porque vai criar, eu brinco muito com isso, vai criar o chamado risco do risco da atividade. Porque amanhã ninguém vai empreender no Brasil. O empreendedor vai hesitar em realizar uma atividade econômica porque amanhã um magistrado pode entender que aquilo é de risco sem qualquer base técnica. Na verdade, como mensurar risco? Eu respondo através de estatísticas, através de provas técnicas, através de máximas da experiência. A legislação previdenciária ajuda, a legislação trabalhista ajuda. Existem as próprias tabelas de seguradoras que trazem índices muito confiáveis sobre danos. Isso tudo é importante. Mas eu sei que vão existir casos em que não vai haver essa estatística, porque a atividade ela é nova, não deu tempo nem de maturar. Então pensem num dano causado por uma manipulação genética. A prova vai ter que ser feita no próprio processo, em caráter ex post. Não tem como buscar dados anteriores, vai ter que se recorrer à experiência comum para que a sentença seja muito bem fundamentada. E para vocês que já estão me acompanhando há 42 minutos, eu quero fazer um esclarecimento. Primeiro, onde é que não há risco da atividade? Eu vou dizer para vocês algumas situações onde não se aplica a teoria do risco da atividade. Primeira, CDC. CDC não é teoria do risco da atividade. CDC, o nexo de imputação é o defeito do produto ou serviço. É a violação de uma legítima expectativa de segurança. A antijuridicidade ali no CDC, é claro, tem que ser aquele produto defeituoso, ou seja, uma periculosidade que não é inerente, uma periculosidade adquirida, porque aquele produto, aquele serviço, ele foi desenvolvido, fabricado, produzido em desconformidade com as regras técnicas e causou um dano à sua integridade patrimonial, à sua integridade psicofísica. É diferente do Código Civil, porque no Código Civil, preste atenção, 927 parágrafo único, a teoria do risco à atividade, ela não está nem aí se houve um defeito ou não, se houve uma antijuridicidade ou não, basta que haja uma maior probabilidade do dano daquela atividade em si, independente de qualquer defeito. Em outras palavras, basta que uma atividade induza a um especial risco. Pronto, ou seja, o defeito não. O defeito, ele já é um risco anormal, é um risco
Impróprio é uma coisa completamente diferente. Se você compra um sapato e toma um tombo porque há um defeito na fabricação dele no solado, como consumidor, você vai ao CDC. Agora, se uma fábrica explode de substância tóxica, ninguém vai discutir se houve um defeito ali na produção, como aquele material ele é fabricado ou não. Risco da atividade, porque substância tóxica é uma atividade em si indutora de riscos especiais, ok? Segundo ponto. Nunca confunda risco da atividade do 927 parágrafo único com a responsabilidade do patrão pelo dano causado pelo empregado. A chamada responsabilidade vicária, que é a responsabilidade do empregador, ela, o que ela tem que confunde a gente? Ela também é uma responsabilidade objetiva, porque independe de um ato ilícito de um empregador. Tanto faz se o empregador contratou bem ou mal, se ele foi vigilante ou se ele foi desidioso. Mas qual que é a particularidade da responsabilidade objetiva do empregador? A particularidade é que ela é qualificada por um ilícito. Qual ilícito? Do funcionário. A vítima só consegue chegar ao patrão se provar que lá na base houve um ato ilícito por parte do empregado. É diferente do 927 parágrafo único. O 927 parágrafo único não está nem aí se o dono da empresa, ele por acaso teve lá no início, ele pode alegar ou não um ilícito do empregado. Não, é o risco típico da atividade. Como eu disse antes, se explodiu o posto de gasolina e ali alguém que estava passando na rua se feriu, risco da atividade. Agora, se você está andando pela rua e um empregado de uma empresa está transportando caixas em uma caixa empilhadeira e deixa cair ali sim, essa pessoa só tem indenização se ela prova que o empregado agiu culposamente, foi negligente, para que ele possa chegar ao empregador. É uma outra história. Terceiro, nunca confunda a teoria do risco da atividade com a teoria do risco do desenvolvimento. A teoria do risco do desenvolvimento está um passo à frente. Enquanto a teoria do risco da atividade está normatizada no 927 parágrafo único, a teoria do risco do desenvolvimento não tem disposição expressa para ela. Tem um rico debate doutrinário. Por quê? Porque na teoria do risco da atividade, os riscos são conhecidos. Na teoria do risco do desenvolvimento, os riscos são desconhecidos, eles são imprevisíveis. Então o que acontece? Um sujeito, ele produz um remédio, que está ótimo, está aprovado por todos os órgãos técnicos, só daqui a 10 anos alguém descobre que ele causa um dano significativo. Opa, há responsabilidade civil ou não? A discussão não é risco da atividade, a discussão é do risco do desenvolvimento, porque metade dos doutrinadores vão dizer há responsabilidade civil sim. Por quê? Porque o defeito era ignorado ao tempo da fabricação, mas aquele defeito existia desde a concepção. Ou seja, há um defeito de origem do produto, ele não foi identificado. Então, há uma responsabilidade, como se fosse uma espécie de fortuito interno, tema que eu já discuti em aula anterior. Agora, metade da doutrina vai dizer assim, não tem responsabilidade civil, porque a época que o sujeito introduziu aquele medicamento no mercado, ele agiu conforme o estado da arte, conforme as regras técnicas. Então ele não pode ser responsabilizado se lá na frente houve uma evolução da ciência, porque isso inibiria os agentes econômicos de procurar novas técnicas. Mas eu só quero dizer, teoria do risco da atividade, 927 parágrafo único, riscos normais e previsíveis. Já a teoria do risco de desenvolvimento, nós estamos falando de riscos desconhecidos, riscos imprevisíveis em certo momento. E por último, não confunda a teoria do risco da atividade com a teoria do risco integral. A teoria do risco integral, que no Brasil eu só conheço algo próximo com aquela lei 10.744 de 2003, que disse que se houvesse uma situação de um desastre de avião, ali a empresa aérea tem que indenizar, ali o que tinha mais próximo de risco integral. Por que o risco integral é uma hipótese rara? Porque a teoria do risco integral,
ela é uma responsabilidade civil absoluta. O risco ali é pressuposto, o risco ali ele é presumido. O agente ele não consegue excluir nexo causal. Então, naquela lei 10744, se um terrorista ele explode um avião, não pode o dono da companhia aérea dizer foi fato de terceiro. Ou seja, ele não pode excluir por fortuito externo, por fato de terceiro. Na aula de hoje, não. Na nossa teoria risco da atividade, por mais que não se discuta culpa, não se discuta ato ilícito, sempre aquela pessoa que exerce a atividade, ele pode, em tese, dizer não. Eu não vou responder porque houve fato de terceiro. Eu não me responsabilizo porque houve fortuito externo. Ou seja, a teoria do risco da atividade, na escada da teoria subjetiva para a teoria objetiva, é algo mais ameno. Ainda tem o mais grave, que é risco de desenvolvimento, e o mais grave ainda, que é o risco integral. E nesses 10 minutos que nos faltam, eu só quero dar uma palavrinha final. Senhoras e senhores, nós já estamos avançando da teoria do risco da atividade para o alto risco da atividade. Lá na Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, no artigo 35 do Regulamento 2016-79, eles não falam em risco da atividade, eles falam em alto risco. Por quê? Porque eu vou confessar que o direito civil constitucional, que foi tema da minha primeira aula, em certa medida, ele chegou num limite. Por que ele chegou num limite? Porque o direito civil constitucional, antropocêntrico, ele defende a tese de que o ser humano ele é o centro do ordenamento jurídico. Concorda? Só que a tecnologia nos desmente. Porque cada vez mais, o que o mercado nos mostra? Que o ser humano, a pessoa e os direitos da personalidade, talvez com o tempo nós estejamos cada vez mais reduzidos a um conjunto de algoritmos comerciados aí no mercado. Então, o direito civil constitucional ele chegou ali no limite porque é um desafio. Qual que é o desafio? O desafio é como identificar essas práticas que nos desumanizam e reagir perante esse estado de coisas. E quando falamos em alto risco da atividade, o que quer dizer? Que já há uma ênfase no aspecto qualitativo. O aspecto qualitativo quer dizer que existem determinadas práticas do mercado que ofendem a nossa autodeterminação, ofendem nossa liberdade, ofendem a nossa igualdade, ofendem a nossa cidadania. Coleta massiva de dados, data mining, discriminação algorítmica, danos reputacionais, violação de dados pessoais. O que é isso que nós assistimos o tempo inteiro? São situações que expõem o ser humano na sua essência. Por isso, meu recado nessa parte final da aula é dizer, talvez o caminho futuro nem tanto esteja em identificar quais são aquelas atividades de risco inerente para buscar uma indenização. A ideia é a função preventiva da responsabilidade civil. É aquilo que Hans Jonas disse no seu livro Princípio e Responsabilidade. Qual que é a ideia? Não tenhamos medo. Vamos fugir da heurística do medo porque a tecnologia é inexorável e nós temos que abraçá-la. Ela é ótima na maioria dos casos, mas nós temos que ter uma ética para a civilização tecnológica. E essa ética, senhoras e senhores, da civilização tecnológica é aceitar os riscos, mas partir para um processo de gestão de riscos, criar procedimentos, accountability, ou seja, tem que haver um dever de justificar essas atividades. Tem que ter uma escolha de procedimentos que sejam úteis para que aqueles danos eles já possam ser inibidos, eles possam ser evitados de antemão. Isso só acontece estabelecendo padrões. A nossa LGPD é um marco normativo para isso. Nós temos que ter procedimentos para garantir o anonimato, a rigidez de dados compartilhados. É importantíssimo que haja uma autoridade nacional de proteção de dados que exerça essa regulação, essa função protetiva. Ou seja, como se diz naquela piada no direito americano, who watches the watchman? Ou seja, quem vigia os guardiões? Quem vigia a Apple, Facebook? Então é essa função preventiva. Ou seja, o que eu quero dizer é que 11h54, foi um prazer enorme dividir esse curso com vocês, essas 16 aulas. Espero que vocês tenham gostado demais, tá, pessoal?
Se cuidem, muitas felicidades, muitas alegrias, paz e saúde. Tchau, pessoal. Valeu, hein? E essas 16 aulas já estão à disposição de vocês no YouTube. Valeu, pessoal.